nós deveríamos, né, substituir aqui dentro, resolver a equação dado o comprimento de onda, dado o vetor de onda, obter a frequência. Dado o comprimento de onda, lembrando que o módulo de K comprimento de onda é 2π sobre K, nós não pode sempre estar, né, pensando que eu posso, em qualquer momento, sabendo o comprimento, sabendo K, eu sei o comprimento de onda, sabendo o comprimento de onda, ou sabendo K, eu sei a frequência correspondente. E aí eu tiro a velocidade do grupo com aquela frequência, com aquele comprimento de onda e com os meus parâmetros externos. E aí, claro, a coisa é anisotrópica ao ponto de nós termos uma dependência. Esse é do ângulo terra. Então, a gente, dependendo da direção de propagação, a mesma onda está mudando a velocidade. Não basta ser só a frequência e o comprimento de onda. Deixa eu apagar isso aqui e chamar a atenção de vocês para uma outra coisa aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Se você novamente fizer as coisas igual a zero, volta a máximo ali. Volta. Se você fizer todos os parâmetros iguais a zero, você volta a máximo, né? Agora, você vai analisar. Agora vamos analisar a questão, tá? Vamos fazer uma transformação naquela relação de dispersão para a gente analisar a questão da polarização também. Você vai analisar a questão de ser maior que C ou menor que C? Isso, vamos ver isso. Então, pegar a nossa relação de dispersão, não vamos usar essa. Isso aqui é uma forma, vamos dizer assim, muito. Vamos dizer assim, não prática, né? Uma forma não aconselhável de tirar a velocidade de grupo, porque essa é uma equação muito grande. E é difícil resolver essa equação em ômega, porque eu tenho uma equação do quarto grau. Se acontecer, vamos botar aqui a nossa relação, como é que ela está. Vamos trabalhar sempre com ômega negativo. Então, nós tínhamos o seguinte: ômega negativo ao quadrado menos k ao quadrado. Nossa relação de dispersão original é essa, ao quadrado. Mais, vou chamar isso aqui, Q2 menos. É o seguinte, para não ficar carregando módulo, quando tiver v ao quadrado é módulo de v ao quadrado. Vamos chamar isso aqui de k ao quadrado. É módulo de k ao quadrado. Eu sou uma pergunta assim, bem simples. Se eu tivesse qualquer coisa que fosse acima de ômega 4, sim, você estaria diante, vamos dizer, de um outro universo assim. Você... No sentido de, por exemplo, o ômega 4 sempre tem um máximo próximo dele. Isso. Agora, se tivesse ômega 6, se você já tiver... pulou fora. O que o Guga deu para vocês semana passada, que era Lewick, né? Lewick e Podolsky, derivada superior, aí você teria uma relação com frequência mais alta. Porque, por exemplo, se você lembrar da equação que o Guga colocou para vocês, vocês tinham algo desse tipo assim, era 1 mais si da Lambertiana, não sei se ele usou essa equação aqui, digamos, as equações de forma covariante, seria isso aqui, f igual a J. Vamos supor que você esteja no vácuo. Então, essa equação que está dando para você 1 mais si da Lambertiana, e você teria que, então você daria da Lambertiana ao quadrado, da Lambertiana de AI menos dmi, a minha, essa equação. Lewick Podolsky. Aí se você fixa o gate, por exemplo, eu trabalhando no gate Lorentz, isso aqui é igual a zero. Então você ganha essa equação de onda do potencial eletromagnético. Então você tem da Lambertiano, 1 mais psi da Lambertiano, aí igual a zero. Aí você vai para o espaço dos momentos, né? Vai ter K2, isso aqui é menos K2, isso aqui fica menos 1 K2, isso aqui fica ativo. Igual a zero. Então essa equação dá para você o seguinte: se K4, módulo de K4, se K4, que é 4, o K em cor esquiando, menos K2 igual a zero. Isso aqui está dando, não está dando K2 igual a zero. Então isso aqui é mais simples, K2 igual a zero, você teria outra solução, seria K2 igual
igual a 1 sobre psi. Então você tem duas relações de dispersão. Tá? A maxwelliana, que isso aqui então significa ômega 2 sobre C2 menos módulo de k ao quadrado igual a zero. E essa relação de dispersão aqui é ômega 2. Igual, lembrando a vocês que no espaço de Lavoie, né, o vetor, quadrivetor de onda, ele é a frequência sobre C e a parte vetorial. Né? A componente zero, a componente temporal é o ômega sobre C e a componente espacial é o k. Então, esse K2 no espaço de Lavoie é ômega 2 sobre C2 menos K2. Então, isso aqui agora é igual a 1 sobre psi. Então, essa relação de dispersão aqui você tem uma relação de dispersão maxwelliana. Então, você tem um tipo, você pode ter nesse sistema uma onda que se propaga exatamente do modo maxwelliano. Mas aqui não, aqui você vai ter uma frequência que vai ser, se tirar a relação de dispersão aqui, vamos colocar, você vai ter 2 ômega, vamos dizer assim, 2, vai ter esse 2 aqui, vai ter esse 2 aqui, vou botar assim, e aqui vai ser quando você diferenciar, isso aqui vai estar aberto, vou botar assim. Vamos colocar desse modo aqui, você vê. Acho que é mais conveniente tirar aqui. Vamos tirar ômega. Então, ômega, vamos tirar o ômega tio, ômega sobre C. Ômega tio aqui é mais ou menos, claro que não vamos falar de frequência negativa, porque a frequência é positiva. Então, vou ter aqui raiz quadrada de K2C2 mais C2 sobre C. Então, essa aqui seria a sua segunda relação de dispersão. E aí, se você tirar a velocidade de grupo aqui, d ômega dk, derivar isso aqui em relação a k, você vai ter que a tua velocidade de grupo vai ser 1 meio de 1 sobre essa raiz aqui, né? Sobre a raiz quadrada d sobre g aqui. E vai ter aqui em cima, vai ficar 2, módulo de k, vai ter mais numerador também. C2. 2 módulo de K. C2, então você está pegando a derivada disso aqui. Então, é 1 meio desse objeto aqui, e esse objeto que está aqui embaixo é a própria frequência, né? Só que vamos botar aqui, porque a frequência, então, ela depende, né, desse. Vamos botar isso aqui assim, K2, C2, mais, posso tirar esse C2 em evidência aqui, aqui vai produzir um C que vai cancelar com esse C. Então, vamos dizer, a velocidade de grupo sobre C, 2 por meio dá 1, vai ficar módulo de k sobre a raiz quadrada de K2 mais 1 sobre psi. Então a velocidade de grupo fica assim. Claro, se esse parâmetro aqui não tem, você teria aqui uma coisa V sobre C igual a 1. Então a velocidade de grupo seria C. É o caso de Maxwell, né? Se a gente não tem esse parâmetro aqui, esse 1 sobre C aqui não tem. Então, se a massa excessiva for muito grande, isso desaparece, e aí a gente teria normalmente máximo, V sobre C igual a V sobre C igual a 1. Mas aqui a gente está observando, a gente está vendo que esse objeto aqui, eu posso escrever isso aqui por π sobre lambda, posso escrever em função do comprimento de onda, perdão. Então, essa relação de dispersão aqui, ela tem essa característica, né? A gente pode pensar, é um desvio de Maxwell. V sobre C, se fosse Maxwell, seria 1. Aqui, ela vai ser menor do que 1, porque esse termo do denominador é sempre maior do que esse do numerador, porque esse número aqui é positivo, isso aqui é uma coisa positiva. Ali é C sobre psi, eu não enxergo daqui. Aonde? Aqui é VG sobre Não, C. ali embaixo. Aqui, é 1 sobre psi. Eu já tinha tirado, só tinha fatorado esse C aqui, ó. Esse C2 cancelou com o C2 que eu tinha princípio. Então, fica a velocidade de grupo sobre C, que é adimensional, é igual a uma coisa aqui que é adimensional também. Então, o que você observa é que essa velocidade de grupo aqui, por exemplo, é sempre menor do que 1. Então, essa onda aqui se propaga com velocidade de grupo menor do que 1, ao passo que essa onda aqui se propaga com velocidade de grupo igual a 1. Então, nesse mesmo sistema, eu tenho dois tipos de onda se propagando. Tem duas características. O meu sistema pode apresentar dois modos de vibração. Uma onda que se propaga com a velocidade da luz, que seria o fóton trivial, e esse aqui seria, vamos dizer assim, um fóton, uma excitação extra, uma flutuação que esse campo tem extra, que a gente poderia interpretar como um fóton massivo.
essas relações aqui, se eu aqui multiplico por H cortado ômega faz a energia, H cortado kappa faz o momento, então aqui está certo. Eu tenho a relação de energia-momento para uma partícula relativista de massa zero. No segundo caso, se eu multiplicar isso aqui por H cortado, se eu multiplicar tudo por C2, então aqui H cortado ao quadrado, ômega 2 vai ser A2, aqui eu vou ter H cortado ao quadrado, K2 vai ser o P2, então aqui vai ficar módulo de P ao quadrado C2, e aqui eu vou ter o termo que vai ser mais H cortado ao quadrado C2 sobre o Psi. Mas esse termo aqui vai estar fazendo o papel da massa de repouso. Isso aqui vai fazer o papel como se fosse a massa de repouso do fóton vezes C4. Se é positivo, sim. Se é, botou mais que si sempre positivo. Então tá aqui. Então você tem como se tivesse dois tipos de fóton. Um fóton de massa zero, que é o fóton maxwelliano, e o fóton não maxwelliano, que é o fóton que tem aquela massa dele, né? Na verdade a massa do fóton é esse parâmetro aqui, m gama ao quadrado C4 é igual a H cortado ao quadrado C2 sobre Psi. Então eu posso deixar aqui, vou simplificar aqui, sobre C2, né, na verdade, aqui tinha um C4. Então vamos voltar aqui o C ao quadrado aqui embaixo. A gente pode pensar o seguinte, essa massa aqui, ao quadrado, ela vai estar... então vamos dizer, qual é a relação? Poderia ter essa negócio de pensar o Psi. Vou pegar essa relação assim, ó. M2, M gama ao quadrado, C2 sobre H cortado ao quadrado, igual a 1 sobre Psi. Então, Psi é igual a H cortado sobre MC. Então, qual é a interpretação desse Psi? Que é o comprimento de onda de Compton desse fóton. Esse aqui é o comprimento de onda de Compton. Esse Psi ele tem... Então, nessa eletrodinâmica, é como se você colocasse esse parâmetro aqui como sendo o comprimento de onda de Compton desse fóton massivo. Mas aí você tem essa... Eu não respondi a tua pergunta, porque você estava perguntando uma relação de dispersão com ômega 6, por exemplo, certo? A relação de dispersão com uma mais alta. É possível encontrar. A gente encontra a relação de dispersão com ômega 6, mas aí, claro, você está completamente fora do regime maxwelliano. Aqui a gente não encontra o regime maxwelliano, porque no fundo eu tenho um ômega 4. Né? Professor, Oi? só uma coisa. Você, nas duas expressões que você encontrou, eu pensei que quando você escreve um mais que si da Lambertiano, ali eu pensaria que para recorrer a Maxwell, se teria que ser zero. Ali você está falando na relação de dispersão. Parece assim. Aqui se você colocar aqui, porque o Psi, na verdade, o que é o Psi? O Psi é o comprimento de onda de Compton. Então, se você imaginar que o comprimento de onda de Compton é zero, isso significa Psi igual a infinito, certo? Se o comprimento de onda de Compton é zero, o Psi é zero. O Psi só que na relação de dispersão isso daria uma divergência. Isso, né? Porque a questão não está certo. Na hora que a gente vai olhar a relação, na hora que a gente vai olhar a relação de dispersão, o zero, esse cara aqui, esse parâmetro aqui, ele tem dimensão de comprimento a menos 2. Então, claro, que ele invertido, ele vai ter comprimento, o Psi invertido, ele tem dimensão de comprimento a menos 1, tá certo? Esse carinha aqui, né? Aqui na verdade é Psi ao quadrado. Deixa eu ver aqui, acho que eu fiz alguma besteira aqui. Não, é tudo Psi, né? Tudo aqui é Psi. Acho que tudo aqui que eu coloquei é Psi, né? Então aqui eu acho que eu fiz uma besteirinha, que é o seguinte, eu tirei a raiz quadrada, então na verdade é o raiz de Psi, perdão. O raiz de Psi, se eu tirar a raiz disso aqui, Psi, então invertendo isso aqui, eu tenho que Psi é H cortado sobre MC. Então a raiz é Psi invertido, se eu inverter o Psi, é H cortado ao quadrado sobre M2 A2. Quando eu tiro a raiz quadrada do Psi, isso aqui é H cortado sobre MC. Então o nosso Psi tem dimensão de comprimento ao quadrado, o comprimento de onda de Compton, então você tem um comprimento ao quadrado. E claro, ele tem que ter dimensão de comprimento ao quadrado para matar a dimensão de comprimento a menos 2 do Lambertiano. O Lambertiano é 1 sobre C2 dt2, né? Menos Laplaciano. No
sinal lambertiano tem dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado. Aí esse comprimento ao quadrado aqui marca, e aí eu tenho uma coisa que é dimensional. Só que, quando eu vou para a relação de dispersão, quer dizer, o cara, olhando dessa forma, se você colocar xi igual a zero, você deveria obter máximo. Mas colocar xi igual a zero aqui, na relação de dispersão, é colocar 1 sobre xi. Se você quiser zerar isso aqui, você tem que pegar xi igual a infinito, né? Então isso aqui, se xi aqui dá infinito, você teria, se a massa da partícula, vamos dizer, 1 sobre xi. Ou seja, o comprimento de onda de cômpito, o comprimento de onda de cômpito aqui tem que ser muito grande, se esse xi aqui for tender a infinito, significa basicamente que esse comprimento de onda de cômpito aqui é infinito, ou seja, a massa da partícula tende a zero, porque o fóton, na verdade, qual é o comprimento de onda de cômpito do fóton? É infinito, porque a massa dele é zero. Então, o parâmetro, quer dizer, o xi sendo infinito, significa que você está pensando numa partícula de massa zero. Então, quando você pensa na partícula de massa zero, você está pensando no fóton. Você teria uma relação de dispersão única. Seria isso. Isso acontece algumas vezes. Se você olhar para cá, você faz xi igual a zero, você obtém as equações de massa. Mas quando você vai olhar as relações de dispersão, esse parâmetro inverte. Então, a relação de dispersão ela não segue o mesmo padrão. Porque, na verdade, se você fizer xi igual a zero, você está fazendo esse troço aqui igual a infinito. Né? Não é o caso aqui. Eu preciso justamente fazer isso aqui igual a zero, para, olhando pela relação de dispersão, eu reproduzir a relação de dispersão de massa. Na relação de dispersão, esse parâmetro que aparece aqui. Certo? E aí, a ideia que a gente tem é que para reproduzir o fóton maxwelliano, eu precisava ter massa zero. Ter massa zero significa ter comprimento de onda de cômpito infinito. Tá? A relação que sai daqui, basicamente, é isso aqui. Na verdade, o problema todo fica aqui. Porque você vai ter aquele termo lá, é 1 menos xi K2 igual a zero. Então, é aqui que você vai ter o K2 igual a 1 sobre xi. Se tiver o K2 igual a 1, então o que acontece é a inversão desse parâmetro. Esse parâmetro aqui igual a zero, daria um K2 infinito. Esse parâmetro aqui. Então, agora, você teria que pensar também o seguinte. Vamos pensar, você não quebrou, quer dizer, tudo aqui é invariante de Gauge, porque tudo aqui está escrito em função dos campos E e B. Então, se você, então não tem nenhum problema. Porque aí tem um problema se você estiver passando se a tua formulação de eletromagnetismo não fosse invariante de Gauge, você pode ter um problema no limite desse parâmetro que vai a zero. Mas aqui não é o caso. Você poderia fazer esse parâmetro aqui igual a zero. Então, fazer igual a zero ali significa que você teria que colocar uma massa infinita, um comprimento de onda de cômpito infinito. Eu acho que é essa que é a conexão. O José quer falar com você, fala aí. A grande busca é se você consegue ter uma relação de pressão com velocidade acima da luz. Né? Isso. Esse é o elemento extra, assim, né? Sim. Agora, sempre quando você estiver com ômega 4, você de alguma maneira você vai contornar que vai estar abaixo da luz. Agora você poderia escrever para a gente uma equação geral para o ômega, para o ômega 8, assim, e daí tipo, agora com essa relação de dispersão, a partir do ômega 6, sei lá, eu vou ter uma condição, só botar uma equação algébrica. Daí, se eu tivesse a equação algébrica, nesse ponto está mostrando que eu tenho velocidade acima disso. Mesmo com a relação de dispersão quântica, ômega 4, você pode ter velocidade acima da luz também. Vai depender dos seus parâmetros. Vamos dar uma olhada nisso. Se você puder explorar esse tema, seria interessante. Vamos lá, então essa aqui é a relação de dispersão que a gente estava obtendo, então isso aqui é aquele termo, tá? E aqui tinha aquele outro termo que eu tinha colocado, que era o Ki. Aqui ficava o ômega, e com menos V, escalar kappa, tudo isso aqui ao quadrado. Vamos fazer a seguinte coisa, vamos fazer uma química, assim, uma cosmética aqui, que vai ser a seguinte. Vamos... Só me desculpa, essa é a relação de dispersão daquela coisa inicial, né? Aquela inicial, a relação de dispersão que nós temos, tá? Nós tivemos agora. Então vamos fazer o seguinte, vamos provavelmente desenvolver isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos deixar esse ômega 2, vamos fazer isso aqui, vamos desenvolver isso aqui. Só que para nós vai ficar
ômega 4. Isso vale a pena, sabe? Então a gente, que bom aqueles que hoje não você direto, então vamos dizer que a gente abre essa relação. Vamos trabalhar essa relação toda. Então isso aqui vai ficar ômega tipo 4 mais kappa 4. Vamos de kappa 4. Menos 2, ômega tipo ao quadrado, modo de kappa ao quadrado, vamos colocar esse termo. Mas vou colocar esse termo de 2, ômega tipo ao quadrado. Menos de 2, kappa ao quadrado. Menos V2, ômega 2. Vou fazer a coisa aberta. Mais V2, kappa 2. E aí agora menos esse termo, menos de 2, ômega 2. Mais 2, que ômega, e aqui a gente vai ter módulo de V, módulo de kappa, cosseno de θ. Podemos deixar assim, e depois esse último termo aqui vai ficar menos módulo de V ao quadrado, módulo de kappa ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Igual a zero. Como é que a gente faça essa coisa? Como é que a gente pode simplificar aqui? Aqui nós temos esse termo que vai ser nós temos aqui fica esse aqui 2, ômega 2 aqui. Eu queria formar que aparece aqui ômega de kappa, tá certo? Aqui a gente tem esse aqui 2, aqui tem ômega 2 aqui. Eu esqueci de colocar ômega tio aqui. Estava chamando isso mesmo. Aqui, esses ômegas sobre C, onde tem ômega, não tem aqui não está dentro desse termo. Parece que esse termo aqui cancela esse termo aqui. Esse aqui 2, ômega 2, e esse termo que sai do quadrado aqui. Então, esses dois termos se cancelam. Vou colocar assim, a linha negativa. Perfeito. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Vou fazer a seguinte coisa aqui. Aqui eu tenho esse. Podemos misturar. Aqui nós temos V2, K2, tá? Aqui temos VK, que tio, ômega cosseno. Vamos fazer o seguinte agora. Esse termo aqui, então, esse termo aqui vai ficar. Para não precisar mexer, vamos mexer mais nesses termos. A gente teria ali. Como é que a gente pode fazer? Aqui eu tenho esse aqui 2, kappa 2, que está sem nenhum parceiro aqui. E aqui eu tenho um módulo de V, né? E aqui eu tenho módulo de V, aqui eu tenho aqui que kappa está aqui, ômega tio V está aqui. E aqui eu tenho cosseno de θ, né? Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, a gente aqui teria esse termo aqui, parece que ele seria, esse termo aqui tem que 2 kappa 2, isso. Então vamos fazer o seguinte, para poder juntar isso aqui tem um cosseno, eu vou produzir alguma coisa. Vamos pegar esse termo aqui, que está assim, ele é menos que 2, módulo de kappa ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, vamos 1 menos cosseno ao quadrado, que é menos, né? Então 1 menos cosseno ao quadrado é cosseno ao quadrado, e 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar aqui esse termo em cima, aqui 2, kappa 2, seno ao quadrado de θ. Vou somar e subtrair essa grandeza aqui, menos Q2, kappa 2, seno ao quadrado de θ. Então o que nós estamos fazendo? Somando e subtraindo essa grandeza aqui. Qual é o objetivo de fazer isso aqui? Aqui, eu estou produzindo seno ao quadrado de θ menos 1, que me dá menos cosseno ao quadrado de θ. Isso? Eu produziria esse termo aqui, me daria então menos, esse aqui fica. Agora eu produziria aqui menos Q2, K2,
E aí, seno ao quadrado menos 1 dá menos cosseno ao quadrado. Produziria esse termo aqui. E aí significaria o seguinte, ó, se eu agora, então isso aqui já cancelou, deixa eu tirar isso aqui para desobstruir, limpei isso aqui e limpei isso aqui. Esse termo aqui ficou menos, mas aí eu somei e subtraí essa grandeza. Para quê? Porque aqui, observe, esse termo aqui, que é Q2, K2, cosseno ao quadrado de θ. Esse termo aqui, que é V2, ômega 2. E esse termo aqui, que é 2, Q, K, V, ômega, cosseno de θ, forma um quadrado perfeito. Esses três termos aqui, deixando esse de lado, tá? Esse termo aqui ficou aqui sobrando aí, tá bom? A gente pode organizar a coisa assim. Esse termo aqui, então eu fiz o seguinte, esse termo aqui eu apaguei. E aí vim para cá. Isso aqui, menos isso, mais isso. Então deu menos esse termo aqui, que se juntou com esse termo, que se juntou com esse termo. Então isso aqui está dando para nós menos, vou colocar assim, módulo de V vezes O negativo, menos Q, módulo de kappa, cosseno de θ ao quadrado. Esse termo aqui, então, produziu. O primeiro termo é menos esse quadrado aqui. O segundo termo é menos esse quadrado aqui. E o terceiro termo é esse termo cruzado aqui. Então, eu substituí esses três termos aqui, tremido, né, por aquele termo lá. Então, isso aqui sai. Isso aqui sai também. Isso aqui sai. Isso aqui fica. A gente colocou esse termino assim. E aqui apareceu menos Q2, módulo de K ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Isso. E aqui apareceu esse termo aqui, né? Aqui então ficou menos Q2. Isso aqui deu. Então o que a gente pode ver? Opa. Então agora esse cosseno ao quadrado de θ aqui é 1 menos seno de θ ao quadrado, mas aqui é V2. Então eu posso juntar esses dois termos aqui, provavelmente, né? Então esse termo aqui tem um seno, esse termo aqui, V2, K2, e esse termo aqui, V2, K2, isso aqui pode me dar, né? Vai dar V2, K2, seno ao quadrado de θ, né? Isso aqui vai me dar, deixa eu juntar isso aqui, então esses três termos aqui devem estar me dando menos Q2, K2, seno ao quadrado de θ. Estou só retomando, estou escrevendo aí. Agora esse aqui, como você observou aí, mais módulo de V ao quadrado, módulo de K ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Perfeito, né? É mais outro menos, não é isso mesmo. Então eu posso colocar em evidência aqui o menos K2 seno ao quadrado de θ. Então isso aqui vai me produzir menos Q2 menos K2. Isso, Q2 Menos V2. Oi? Menos V2 V2. menos V2. Obrigado. Assim, obrigado. 2 menos V2. Perfeito. Q2 menos V2. Aí aqui, módulo de K ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Então, isso tudo que ficou aqui, é isso aqui, eu apaguei isso tudo aqui. Então, isso tudo, essa relação, só vai escrevendo essa relação de dispersão. Essa relação de dispersão, então, assume essa forma aqui. Aqui é isso aqui, então, menos Q2, menos módulo de V ao quadrado, K2, seno ao quadrado de θ. Então, daqui a pouco eu vou dar um intervalo, tá? Então, não acho que não perdi sinal nenhum, não, né? Se perdi, já era. Vocês vão ter que achar que está fechando o de novo. Vamos lá, beleza. Então, acho que isso aqui fatora para a gente, né? Vamos dizer, esse termo aqui, tá? Na verdade, isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é O negativo, né? Esse aqui é O negativo, esse termo, então, aqui é. Esse termo aqui é. Vamos dizer assim, esse termo aqui é O negativo ao quadrado. Então, acabou que a gente não mexeu nele, né? De módulo de K ao quadrado. Tá?
esse termo aqui, a gente pode fazer, posso separar, deixa eu ver aqui, não pode, posso juntar alguma coisa mais, eu acho que não. Tem um módulo de capa, seno ao quadrado de teta, tá certo. Esse termo aqui, ficou aqui. Então, basicamente, acho que eu poderia escrever. Esse termo aqui é um quadrado, eu vou isolar isso aqui para cá, isso não pode botar, não tem nada. Isso, eu poderia fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver, se eu dividisse, então, toda essa equação aqui é igual a zero. Então, esse quadrado aqui para a gente é importante, porque ele vai, então, está separando para nós uma relação que seria bem maxwelliano mesmo, né? Porque aqui é tudo que tem os parâmetros, se a gente tiver o maxwelliano, voltar ao maxwelliano, fazer V igual a zero, aqui igual a zero, V igual a zero, aqui igual a zero. Assim. Então, deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer aí. Se nós agora posso colocar uma evidência. Tem esse termo aqui. Você não pode tentar simplificar isso colocando de alguma forma colocando em evidência o quadro vetor de anisotropia? Quadro vetor ou vetor? Quadro vetor mesmo? Porque o primeiro termo, o último termo parece um módulo desse quadro vetor. Isso aqui é o quadro vetor. Só que esse termo do meio fica um pouco... Esse termo aqui é um pouquinho diferente. Porque aí está a parte... De homem, porque exato, ao contrário. Esse termo aqui, o que ele é? Esse termo, deixa eu ver uma coisinha só. Esse termo aqui seria, na verdade, módulo de V vezes ômega tio. Então não é, na verdade, não tem como colocar isso aqui em forma covariante, né? Eu gostaria de ver se a gente conseguia, se a gente fatora, né? Esse objeto aqui, dizer assim, módulo de V. Só se a gente fizer aqui o seguinte, deixa eu ver se pode melhorar isso aqui. Porque aqui, talvez seja o seguinte, aqui a gente tem um Q2, que a gente tem um cosseno ao quadrado de teta, Q2, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar um pouquinho, está tudo assim, tudo isso que está aqui está ok, mas vamos mexer nesse termo aqui um pouquinho, talvez vá na direção até do que você está falando. Vamos abrir isso aqui de novo, perdão. Então isso aqui vai ficar menos V2, ômega t ao quadrado, menos Q2, K2, cosseno ao quadrado de teta. E o termo misto vai ficar mais 2 que módulo de kappa, módulo de V, ômega tio, cosseno de teta, o termo misto. E depois esse termo aqui que vai ficar menos Q2, K2, seno ao quadrado de teta. Q2, K2, seno ao quadrado de teta. Mais V2, K2, seno ao quadrado de teta. Vamos colocar assim. Então, esses dois termos aqui, esses aqui, estão se somando para dar Q2, K2, certo? Então, esse termo aqui se junta com esse. Então, isso aqui, vamos ver se vai adiantar. Mas aí eu acho que você está voltando para o seu ponto de partida. Não perdi. Estou dando menos que 2 K2. Agora aqui, parece que sim, né? Mas aqui eu tenho que 2 K2, o que é o nosso... Eu tenho algum termo de V2, ômega 2? V2 ômega 2 ali. Então tenho esse V2, ômega 2, não tem capa, né? Tenho esse termo aqui, tem seno da Terra. Tenho aquele V2, eu tenho Q2, eu gostaria de produzir alguma coisa que fosse ômega 2 menos K2. Aqui a gente tem esse módulo de V ao quadrado aqui, que não está legal. Eu gostaria de se a gente produzisse alguma coisa que fosse V ômega tá lá. Tá certo. Esse termo aqui, né? Esse termo aqui pelo jeito eu estar talvez voltando. O que eu estava pensando em colocar em forma covariante, mas aí o que fica esquisito é porque Você propôs. Não, o que acontece é porque você tem a parte. Se você tem o quadro vetor momento, que é o K, que é o quadro vetor K ômega, K vetor, certo. E o
o que se vê sendo o vetor de anisotropia, você está misturando a parte temporal de uma parte espacial de Esse outra. fica complicado, exato. Ah. O módulo de V está pegando o ômega, não é isso? Eu acho que é o módulo. O módulo de V está pegando o ômega, a gente está misturando. Eu só queria ver se aqui, eu estava querendo ver se a gente conseguia aqui, o único quadrado, a gente consegue fatorar, né, vamos dizer assim, esse quadrado, só se a gente fizer, perdão, vamos ver se a gente pode fazer o seguinte, a gente ali, deixa eu ver, vou fazer isso, não vou mexer nisso aqui mais nada. Vou voltar, vou deixar a nossa relação de extensão desse modo aqui. Talvez aqui a gente possa fazer o seguinte, se nós, esse termo aqui, tem esse quadrado aqui, esse termo aqui tem isso aqui. Vamos dizer que eu faço o seguinte, bota aqui ômega 2, fazer o seguinte, eu pego ômega 2, ômega t ao quadrado, faço ômega t ao quadrado, menos módulo de k ao quadrado, que é esse termo aqui, ao quadrado. Mas aqui não tem, desculpa, aqui é Q2 menos Q2, né? Deixa eu ver o que não conseguiu gostar. Se a gente pudesse colocar alguma coisa aqui desse tipo aqui em evidência, deixa eu ver aqui. Eu vou tentar botar isso aí de uma forma mais simples para a gente poder descrever uma maneira mais simples de tirar a velocidade. Então vamos ver aqui, deixa eu só dar uma olhadinha ali se a gente poderia colocar algo aqui. Isso aqui é um quadrado. Tem ômega 2 menos K2. Isso aqui vem tudo para o lado de cá. Tá, então se eu tirar a raiz quadrada, ficaria mais ou menos essa raiz quadrada aqui. Esse cara fica numa forma boa, porque ele separa bem o cosseno de beta aqui. Esse termo aqui não está tão bonito assim, não. Ali, aquele termo lá, a gente não tem ômega 4, ômega 2, o termo lá deveria ficar como está, porque aquilo ali eu posso tirar depois a raiz quadrada dele, e aí eu obter ômega 2 igual a K, ômega 2 menos K2, igual a alguma coisa. Eu queria, quer dizer, nós estamos isolando todos os parâmetros de anisotropia para cá. O V e o ômega para cá, o V e o ômega para cá. Tá certo. Tá certo. A gente aqui redistribui esse tempo colocando aqui. Q2 seno quadrado de K2 seno quadrado de θ. Eu tenho Q2, K2 seno quadrado de θ. Isso aqui faria 2K2 cosseno quadrado mais Q2. Isso aqui não me dá. Esse aqui me daria V2K2. Esse aqui me daria Q2K2. Vamos colocar. Esse termo do meio não tem como escrever de alguma forma parecida com um produto vetorial ou algo do tipo? Esse termo aqui dentro, todo ele. Todo ele. Não, porque isso aqui é a parte temporal, isso aqui é a parte zero do kappa-mi, e isso aqui é a parte espacial do outro, né? Eu acho que não teria, gente. Esse termo aí eu acho que é inevitável. Se ele está assim. Se você aplicar o produto notável, também não vai sair. Também não vai sair. Estou tentando ver aqui se a gente consegue. Bota fatorando esse termo aqui, a gente teria. Deixa eu ver se a gente teria. Ômega 2, quer dizer, acho que aquilo ali é bom ficar como está, que eu preciso tirar depois uma raiz quadrada daquilo, e a gente seria bom se a gente pudesse produzir alguma coisa que fosse um quadrado aqui, né? Quer dizer, eu botar aqui vamos ver aqui uma coisinha só. Se a gente aqui sobre ômega 2 menos K2, quer dizer, teria um ômega 2. Eu poderia pensar, bota esse carinha aqui em evidência, eu produzo esse quadrado aqui. Bota esse carinha em evidência, então isso aqui ficaria 1. E esse carinha aqui ficaria esse cara sobre aqui.
aquele cara aqui, eu vou colocar aquele cara em evidência, vamos dizer assim, a gente escolheria alguma coisa, tanto que isso aqui é igual, isso aqui é um esquema que já tem, né? Tá certo, esse esquema que já é quadrático dos parâmetros de anisotropia, porque ele tem um V2 no primeiro termo, um Q2 no segundo termo, um termo misto, que é VQ. Então ele é quadrático do parâmetro, né? Tá certo. Se a gente pudesse separar aqui eu tenho um ômega 2, aqui eu teria ômega 2 menos kappa 2, onde eu posso colocar ômega 2, aqui tem Q2, e aqui eu tenho ômega 2, e ao quadrado, esse V ao quadrado de evidência, eu gostaria de produzir coisa aqui que pudesse separar um númerozinho aí, botar esse aqui é 1, eu divido isso aqui, eu boto isso aqui em evidência desse lado, então isso aqui fica 1, e esse termo aqui vem com o denominador. Ele fica aí ao quadrado, eu boto 1, e esse cara no denominador, tá certo? Aí esse cara aqui no denominador me daria, fazer o que? Botar em relação. Então se a gente olhar aí, vamos ver aqui, aquele parâmetro lá, quer dizer, aquilo lá me dá. Vamos dizer o seguinte, isso aqui é um quadrado, tá? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que eu iguale isso aqui e isso aqui, ó. Então isso aqui é igual a isso aqui. Então isso aqui é um quadrado. Tá legal. Isso aqui é quase um quadrado, mas vai depender disso aqui. Q2 pode ser maior do que V2, Q2 pode ser igual a V2, ou Q2 pode ser menor do que V2. Então isso aqui pode ser pode ser um real qualquer, pode ser positivo, zero ou negativo. Então não tem garantia que esse termo aqui seja completamente positivo, que é como esse termo aqui é. Mas, se a gente pensar o seguinte, esse termo aqui é positivo, aqui é um quadrado. Eu posso, se eu colocar esse termo aqui em evidência, eu teria o seguinte, esse termo aqui ele me dá o seguinte, vamos colocar esse termo aqui, porque ele é um quadrado, então vamos colocar ele em evidência aqui, vamos dizer que isso aqui seja ele em evidência, então vai ficar aqui 1 mais esse termo aqui sobre aquilo ali, sobre, vou botar aqui módulo de V, ômega tilde, menos Q, módulo de kappa, cosseno de θ, ao quadrado. Só botei ele em evidência. Então esse termo aqui está me dando, então daqui eu tiraria que ômega 2 menos módulo de kappa ao quadrado vai ser mais ou menos, né, a raiz quadrada desse objeto aqui, vou botar aqui o módulo, mais ou menos, módulo, raiz quadrada disso aqui, eu não sei se isso aqui é positivo ou negativo, então na realidade, mais ou menos o módulo de V, ômega tilde, menos Q, módulo de kappa, cosseno de θ. Tá certo? Em módulo. E aqui, esse objeto aqui, que eu vou colocar aqui, ó, 1 mais esse objeto todo aqui, nessa fração aqui, vamos ver ela assim. Tudo isso aqui é elevado a nele. Vou colocar assim. Então, se desse termo aqui, se a gente derivar, diferenciar isso aqui, então vamos dizer que a gente diferencia isso aqui em relação ao ômega. Você vai me dar 2 ômega d ômega menos 2 módulo de kappa d módulo de kappa. E aqui desse lado, claro, tudo aqui tem que ser diferenciado. Eu vou colocar aqui mais ou menos, né, essa diferencial desse lado direito aqui. Mas por que eu estou querendo colocar isso? Porque esse lado aqui, esse termo aqui é linear nos parâmetros. Então esse termo que está aqui, basicamente a gente tem coisas aqui que são lineares no parâmetro. Tem uma correção aqui que é linear no parâmetro. Então esse termo que está aqui, vamos dizer, mais ou menos, isso que vai sair daqui, está dando para nós algo que é de ordem dos parâmetros. Ordem módulo de V, ordem Q e ordem módulo de V. Que é tudo que depende da anisotropia, tudo que não é maxwelliano. Aqui, se a gente faz isso aqui, tira esse 2 aqui, tira esse 2 aqui, divide por módulo de kappa, aqui é tudo negativo, né? Desculpa, negativo. E aqui eu derivo em relação ao módulo de kappa, então isso aqui vai ficar igual a passar esse termo para cá, vai ser módulo de kappa sobre ômega
mais ou menos esse termo aqui. Esse ômega sai daqui. Então a gente tem uma relação aqui que está me mostrando o seguinte, ó. Isso aqui é a velocidade de grupo. Se a teoria maxwelliana, isso aqui vai em 1. Então a gente está vendo o seguinte, a velocidade de grupo, ela vai seria esse termo aqui, essa velocidade, porque aqui isso aqui é ômega sobre C. Né? Então isso aqui é ômega sobre C, então vai subir esse C. Então isso aqui é módulo de kappa. Na verdade, isso aqui também é C vezes a velocidade. O de ômega t sobre kappa é BC sobre G. Né? Então isso aqui é um BC sobre G. VG sobre C. Né? Só não quero me perder. Vocês não estão usando o termo mais ou menos aí, não? Aqui eu coloco. Então, mais ou menos isso aqui. Okay. Então, isso aqui vai ser isso aqui, mais ou vem para cá, mais ou menos isso. O que eu estou querendo dizer é justamente isso, Cláudia, que a nossa velocidade de grupo, ela vai ser o módulo de K, C, sobre ômega, que é 1, no caso maxwelliano, mais termos de ordem no parâmetro de quebra, termos de quebra, quer dizer, termos de anisotropia. Então, toda a anisotropia está colocada nesse termo aqui. Porque eu quero responder a tua pergunta, que é o seguinte, a velocidade de grupo pode ou não ser maior do que 1? Então, aqui é o caso maxwelliano. Se isso aqui é maxwelliano, então isso aqui é 1. Então, a nossa velocidade de grupo, ela pode ser maior ou menor do que 1. Ela tem essa ambiguidade aqui. Ó. Eu tenho duas velocidades de grupo. Eu tenho essa mais e essa menos. Então, eu teria 1 menos alguma coisa e 1 mais alguma coisa. Então, isso está mostrando que a gente pode, sim, ter uma velocidade supraluminal. Essa relação de dispersão contém essa possibilidade. E a gente viu que, na verdade, não é bem VG, mas é o VG sobre C. Né? Isso equivale a 1, a velocidade de luz não pode ser 1. Aí você está dizendo, eu não como ômega 4. Oi? Eu não como ômega 4. Isso. Isso aqui é, isso aqui é a teoria maxwelliana. Então, a velocidade de grupo sobre C é a velocidade de grupo, é 1, né? Então, a velocidade de grupo sobre C é 1, no caso maxwelliano, mais esses termos que são proporcionais. Mas se for esse mais assim... Mais ou menos. Eu digo, se for mais que ai, meu Deus. O que tem? Se for mais. Mais, tá. Daí que ai, meu Deus acontece. Porque se for mais, você tem uma velocidade supraluminal. Aí você vai dizer, o que eu faço, O que eu faço com a velocidade supraluminal? Numa teoria clássica, né, a gente sabe que a gente não espera, né? Isso aí quer dizer, quebrou a anisotropia. Então, a gente quebrou a anisotropia. Na verdade, o que a gente está, no fundo, é introduzindo um parâmetro que está fazendo um pequeno desvio da simetria de Lorentz. O fato de você produzir agora velocidades supraluminais, na teoria clássica, isso aí a gente não gosta de aceitar. E teria uma velocidade de grupo maior do que a velocidade da luz. Mas numa teoria... violando Einstein, né? Não, se você colocar isso sim, mas numa teoria quântica não. Você pode ter velocidades supraluminais, por exemplo, em processos virtuais. Não, na clássica você também não está... Não está violando Einstein. Não está violando, você está dizendo apenas que você tem velocidade. Quer dizer, segundo a teoria da relatividade especial, que C é o absoluto, né? Então você diz que C é o absoluto e você espera que por causalidade você não tenha eventos que se propaguem com velocidade maior do que a da luz. Você, digamos, dizer que C é o absoluto é uma coisa. Outra coisa é você dizer que C é a velocidade máxima de sinalização. Então aqui a gente está dizendo que, claro, a velocidade da luz, o C, a velocidade da luz é um absoluto, mas a gente está dizendo que a gente poderia estar violando a causalidade no sentido agora de você ter um evento que se propaga com velocidade maior do que a da luz, ou seja, você está fora do cone de luz. Então você está numa região que você viola a causalidade. Claro que a relatividade especial ela te dá o cone de luz. Você pode ter eventos que são causalmente separados do tipo time lag, em cima do cone de luz ou fora do cone de luz. Isso está dizendo que você teria alguma coisa, quer dizer, tipo uma partícula taquiônica, alguma coisa que está se propagando fora do cone de luz. Se é uma palavra algébrica da relatividade, né? Fundamental que é um absoluto, né? Quer dizer, você põe que C independe do referencial. Quer dizer, para Einstein, C é um
C mesmo, uma álgebra. Quer dizer, um invariante pode ser Certo. 300 mil. Não, entendi. 300 mil. Tá certo, não sei que ele não fixe o valor. Você tem um invariante, você tem uma Então, velocidade máxima. Quer dizer, você está com essa velocidade C, invariante, e isso é Einstein. Isso. Certo. Por acaso, o Michael Somoli deu C igual a 300 mil. Então, agora, você está com C aberto para qualquer isso. Então, o cone de luz, quer dizer, essa chamada agora causalidade, outro aspecto, você não pode ter uma causalidade com C igual a 800 mil, similar a de, simplesmente eu aumento o cone de luz lá. Sei. Vamos dizer que você coloca o seguinte, se você olhar as transformações de Lorentz, você vê que as transformações de Lorentz, elas carregam aquele fator gama, que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Então, se você tiver velocidade maior do que C, você está agora indo para uma região em que você tem uma raiz quadrada que vai se tornar imaginária. Né? Porque você tem um fator. O problema é que você introduziu uma velocidade máxima. Não só introduziu um absoluto, né? Você, nas transformações de Lorentz, T', né? Igual a gama T menos beta sobre C x. Não é aquela transformação de Lorentz padrão agora, só que esse gama aqui é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos, a velocidade relativa é 1 menos beta 2. Então, esse parâmetro aqui, se isso aqui for superior a 1, ou seja, V sobre C for superior a 1, você está entrando numa região em que você tem uma coisa puramente imaginária ali. Sim, mas você que controla é o C do o V sobre C. O C agora vai ser 800 mil. Sim, pois é. Você tem uma velocidade máxima, você não pode ultrapassar a velocidade máxima. Você tem uma velocidade máxima. ultrapassou na relação de Isso. dispersão, você pegou o mais. Isso. Então você ultrapassou a relação de dispersão. Daí você diz, bom, agora eu posso ter aquele C, que é Sim. o Não é mais que não é 300 mil não é quilômetros 300 por mil, segundo. é o que vem da relação de dispersão. Certo, entendi. Então a minha transformação de Lorentz é com o C do Certo. mais. Se você está dizendo o seguinte, eu vou construir uma relatividade especial com uma velocidade máxima. O valor Nossa. dessa velocidade máxima não é Ela tem que ser necessariamente... invariante só. Exatamente, ela é invariante. É uma velocidade máxima absoluta que é invariante. Você pode fazer isso. A questão é, que velocidade você tem que é superior a 300 mil quilômetros por segundo? Se você imaginar, de onde é que sai a velocidade da luz? A velocidade da luz sai das propriedades eletromagnéticas do vácuo. Você tem 1 sobre a raiz quadrada de μ0 ε0. Então, o vácuo, você imaginar, o vácuo é um absoluto, né? Então, você tem lá as propriedades eletromagnéticas dele, a permeabilidade e a permissividade. Você tira uma constante aí que é esse 300 mil quilômetros por segundo. Aonde é que você poderia produzir uma velocidade absoluta que seria universal? Você pode produzir um evento com velocidade maior do que a da luz, o que acontece normalmente. Você está fora do cone de luz, você pode ter um evento que propaga com velocidade maior do que a da luz. Mas essa velocidade de propagação desse sinal, que é maior do que a da luz, é uma velocidade, vamos dizer, universal, tem uma origem fundamental, como a gente tem a origem da velocidade da luz a partir das propriedades eletromagnéticas do vácuo? Posso fazer? A minha primeira pergunta que eu fiz nessa aula é a comparação da Daqui a pouco o Felipe fala que ele está querendo falar da alguma física coisa. de Galileu Tá? com, vamos dizer, a ciência da observação com a ciência do fato. Certo. Então, para a física do Galileu, vamos dizer, a velocidade da luz é ligada ao vácuo, 1 sobre μ0, daí você tira os seus 300 mil. Então, essa é a física da observação. Agora, quando você resolveu, vamos dizer, viajar no espaço psicológico, você achou aí que você podia botar inverter lá, você fez uma jogadinha lá inicial, essa é a minha intuição. Certo. Então, a partir dessa intuição, eu obtinha uma relação de dispersão diferente. Então, a minha relação de dispersão é com o mais. Então, o ser maior que aquele de 300 mil. Então, agora esse é o meu fato. Eu vou me esquecer de ser igual a 1 sobre raiz de zero. Aquilo ali não interessa, aquilo eu não sou mais galileano. Eu agora estou vivendo com o fato que eu estou criando. Agora esse meu fato é feito em cima de um paradigma, que as equações de Maxwell, quer dizer que logo no início, na Lagrangiana que se escreveu, você preservou a invariância da luz e preservou a conservação da carga. Então, quer dizer, você preservou esses dois negócios, assim como Maxwell preservou. Então, você está sobre esse paradigma.
Agora, esse paradigma que você diz, eu posso ter não apenas C igual a 300 mil, ou pode ser outro C. E acabou aquela história dessa dependência galileana, quer dizer, vocês teóricos sobre PF, são de superstring, galileanos, assim, entendeu assim? Mas, digamos, essa dependência galileana. Eu só estou falando, deu para entender a discussão. Não, você pode fazer o seguinte, eu posso formular uma relatividade especial com velocidade máxima, ou posso formular até com velocidade mínima. A gente conhece a chamada Double Spatial Relativity, né? Que é aquelas tem formulações de relatividade em que há uma velocidade mínima. Então, porque às vezes você associa essa velocidade mínima àquela velocidade ponto zero, que é a velocidade que uma partícula, se você imaginar no nível mais microscópico possível, você não pode colocar uma partícula em repouso. Então, sempre que você for medir a velocidade, a partícula tem um nível, né, de incerteza na posição, na velocidade. Então, tem uma formulação de relatividade, você pode ter uma velocidade mínima e uma velocidade máxima. Essa velocidade máxima, deixa em aberto. Você vai dizer, eu vou formular uma relatividade em que haja um invariante chamado C, você não sabe quanto vale, e esse C aí, ele vai ser o máximo que eu vou poder ter de velocidade, e eu vou construir uma física de relatividade, quer dizer, eu vou construir transformações, invariâncias, né, sobre as leis das leis da física, sobre essas transformações. Vamos dizer, C não é fixado. Aí agora, qual é a tua conexão dessa velocidade máxima que você está instituindo com algum fenômeno físico? Como é que você vai ligar? Então, estou só fazendo a tua pergunta para a gente começar a discussão. Você queria falar alguma coisa, Luiz Felipe? Não, pode terminar, depois eu pergunto. Então não é muito ligado a isso, não? Não é ligado a isso, não? É um pouco... Então fala que de repente pode acontecer. É porque, na verdade, eu estou preocupado também com essa velocidade de ser maior que C. No caso, a gente sabe que partículas de massa zero se propagariam com velocidade igual à da luz. Isso. No caso, também teria a interpretação de você ter uma massa aí para velocidade menor que C, para essa velocidade de grupo menor que C, e no caso da partícula com velocidade maior, qual a interpretação? Pois é, no caso de você ter uma velocidade de grupo que não é mais um, tem duas coisas. A velocidade, quando você está falando da partícula livre, né, você estaria falando da velocidade de fase. Quando você está falando da velocidade de grupo, você imagina que você esteja falando de alguma coisa que esteja ligada a um pacote. Você tem um grupo de ondas se propagando, então você não tem só uma onda, você tem as ondas e tem as subondas dentro do pacote. A pergunta é, se essa velocidade é menor do que 1, isso poderia estar indicando a presença de um fóton massivo? É como se fosse isso. Você tem agora nós aqui estamos falando de radiação, não estamos falando de partícula ainda. Então, para nós, isso aqui são campos, e esses campos irradiam, eu estou falando de radiação de energia e de momento. Então, estou falando de propagação de onda. Mas agora você fala, bom, a gente sabe que a gente pode fazer pela correspondência uma associação entre onda e partícula. Se eu agora for associar essa onda, que se propaga com velocidade de grupo menor do que 1, com partícula, que essa partícula seria uma partícula massiva, então nessa formulação eletromagnética aqui, eu poderia eventualmente ver um fóton massivo. Então a gente estaria dizendo que sim, você estaria dizendo que se você transformar essa onda, que tem frequência ômega, em partícula, que vai ter essa energia aqui, então essa energia aqui, ela não está ligada com uma relação de dispersão que vai te dar velocidade vezes momento vezes velocidade. Ela vai dar, essa partícula aqui estaria ligada, essa energia aqui seria energia associada a uma partícula que deveria ter realmente uma massa de repouso aqui, que 2C4. Então, a existência dessa velocidade de grupo menor do que 1 pode estar sinalizando para você que nesse meio anisotrópico, se você considerar que a onda eletromagnética tem quanta, é quantizada, os quanta dessa radiação corresponderiam a partículas com velocidade, com massa não zero, com massa de repouso. Tudo bem, mas por causa da velocidade maior... Pois é, a velocidade maior. Se a gente está numa teoria clássica, o que a gente faz em geral quando a gente, por exemplo, na mecânica clássica, no eletromagnetismo, quem viu lá as aulas, né, de funções de Wien, o que a gente faz com potencial avançado, com potencial chamado Leonard Richter? A gente
joga fora esse potencial, porque esse potencial ele estaria correspondendo à propagação de um sinal que se propaga com velocidade maior do que a da luz. Seria o que a gente chama, na física de partículas taquiônicas. Então você teria objetos que se propagariam com velocidade maior do que a da luz. Seriam partículas, então, que nós imaginamos que não possam ser partículas físicas. O convencional, se você for olhar na literatura, tem pessoas que dão um sentido obstáculo. Você pode trabalhar com, você pode dizer que você pode construir, você pode dar, digamos, não diria que é postular, você pode formular um cenário em que você dá sentido a partículas que se propagam com velocidade maior do que a da luz. Tem um pesquisador, esse cara basicamente fez a carreira dele toda em cima disso, o nome dele é Caretano. Ele é italiano, mas quando ele vem aqui ao Brasil, ele tem uma colaboração com o Unicamp, ele já veio pelo CDPF, ele ainda está aposentado, já é uma pessoa ordinária. Mas se você quiser ler, se você for olhar os artigos do professor Cândido, você vai ver que ele trabalha, digamos, há muitos anos ele trabalhou e vem trabalhando ainda, apesar de estar velho, a gente vem trabalhando, sobre a construção de uma teoria física onde os táquions ganham sentido físico. Ele não desconsidera, normalmente numa teoria de campos, ou mesmo numa teoria clássica de campos, a gente coloca todos aqueles modos de propagação que corresponderiam à velocidade maior de cada luz, a gente desconsidera que esses objetos são objetos não físicos. É uma parte da teoria que você considera ser como limite máximo. E aí você então joga fora os que a gente chama de joga fora da mão, a mão, o decreto. Ele tenta dar um sentido, ele mostra que você pode tirar resultados físicos de táquio. Isso é uma questão discutível. Né? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Ele fez uma carreira dele, praticamente, eu acho que 2/3 da carreira dele foi trabalhando em cima dessa. Qual é o sentido que você pode dar a uma física onde haja táquions sem jogar os táquions fora por decreto? Que física esses táquions podem descobrir? Ele, por acaso, estava no Brasil, na Unicamp, e na época que saiu, acho que foi em 2012, saiu aquela experiência dos neutrinos supraluminares, né? Foi. Que quando o neutrino tinha patrão para passar a velocidade da luz. Então, naquela época, a gente, como ele estava no Brasil, ele é uma pessoa muito disponível, a gente chamou ele, o CDPF passou 2 dias aqui, deu um seminário, e aí ele estava tentando, naquela experiência ele não tinha sido desacreditada, então ele tentou dar uma explicação, dentro da teoria dele, falou, talvez esse seja o elemento que eu estivesse procurando, né, para dar sentido. Mas ele tem uma carreira, é interessante ler alguns trabalhos, eles são muito bem escritos até, são bem didáticos, ele tenta ensinar isso para ver se convence as pessoas. Então, tem 2 pontos de vista, que a coisa não tem uma resposta única. Normalmente, vamos dizer assim, o sistema diz, pega os dados e joga fora. Então, corresponde a partículas com velocidade maior que a da luz, são supraluminares, rolam causalidade. Ele diz, não, seguremos o estágio. Agora, vamos passar fora da caixa um pouco. Vamos pensar um pouco fora da caixa. Por exemplo, na mecânica quântica, quando você tem efeito túnel, efeito de tunelamento, então já se fez várias experiências, são experiências que já foram feitas desde o final dos anos 80, em que você mostra que em sistemas de mecânica quântica, onde há tunelamento, você tem propagação de sinais com velocidade maior que a da luz. Só que é por um período curto, geralmente o tempo de tunelamento é um tempo curto, mas você então começa a ver na mecânica quântica, em sistemas de mecânica quântica, a evidência de que há sinais que podem ser propagados com velocidade maior que a da luz. E na mecânica quântica, o tunelamento é uma coisa muito estranha, porque no fundo ele está dizendo que a energia cinética é negativa. Se a energia cinética é negativa, a velocidade é imaginária. A velocidade é puramente imaginária. Que é o que acontece na relatividade, quando você tem partículas que se propagam com velocidade maior do que a da luz. Né? É igual a mc2, né? É igual a mc2 gama. Né? Então, se você agora tem partículas que se propagam com velocidade maior do que a da luz, né? essa massa ao quadrado, a massa da partícula se torna imaginária. Então, é um pouco uma visão. Você pode imaginar que no problema de tunelamento você tem um tempo muito curto, então já há evidência de sinais que se propagam com velocidade da luz. Porém, como você vê, você está dentro de uma situação de tunelamento que não tem um análogo clássico.
Nivelamento é alguma coisa que tem uma energia cinética negativa, você está passando por uma região classicamente proibida. Nessa região classicamente proibida, você tem evidência de sinais que se propagam, né, com velocidade menor que a da luz. Maior que a da luz. Mas agora, na região classicamente acessível, que exemplos a gente tem, ou que física a gente pode organizar em termos de cálculos. Tá? Mas estou colocando isso para você. Se você quiser ler, a melhor referência para ler sobre partículas taquônicas é do Recânio. Tá? Fala aí, cara. Eu acho que a gente aqui está num ponto diferente do Recânio. Não, o ponto aqui é diferente. Estou só dizendo para ele que tem essa discussão. A gente diz, você tem realmente uma luz que viaja acima da luz. Sei. E depois a turma vem por baixo. Entendeu assim? Bom, daí vem a pergunta que eu quero levantar para vocês, isso que eu levanto todo argumento. Tá certo. É que se nós estamos vivendo uma época da física de Galileu, da medição, ou estamos vivendo uma época de uma nova ciência, onde você cria primeiro os fatos e depois você vai entender aqueles fatos que você entendeu. Então, todos nós sabemos que a velocidade da luz foi medida, eu acho que em 1600, Homer, um holandês lá, que mediu a velocidade da luz, depois o Maxwell pegou de novo, todas essas histórias aí que tem sobre a velocidade da luz. Então, a nossa velocidade da luz, ela nos vem para nós experimentalmente. Agora, o que você está nos dizendo nessas aulas? Você está nos dizendo o seguinte, olha, não tem um eletromagnetismo de Maxwell, tem 39 modelos, você fala. E por que você pode fazer 39 modelos de eletromagnetismo de boca cheia? Por quê? Porque você diz, não, esses 39 modelos preservam a invariância da luz e preservam a conservação da carga elétrica. Então, por que só Maxwell? Sim. Quer dizer, os dois paradigmas de Maxwell estão ok. Decidi, bom, agora eu vou começar a explorar essas teorias. Explora a equação, divergente, tem não linear, etc. Mas agora aqui você está nos dizendo, eu vou explorar via relação de dispersão. E da relação de dispersão, não de uma constatação galileana, que você começa a ver que você pode ter C ali, ou mais ou menos, que se obtém. Então você está criando um fato agora, nesse fato você está preservando o Maxwell. E daí você está trazendo essa dúvida, por que eu não posso ter um C acima de 300 mil? Eu acho que isso, primeira coisa, isso se chama ciência não galileana, se chama ciência fato. Se você está criando um fato, depois se isso acontece ou não, você sabe. Nós estamos apenas aqui meditando, mas dizendo, você não está violando Einstein, não está violando nada, e não tem nada de imaginário, máximo imaginário, tunelamento, é aí, da tua relação de dispersão. É só isso, entendeu? E a minha conclusão é essa para vocês, são mais jovens, é começar a entender que a física atual não é mais galileana. A física atual, você gera o fato primeiro, para depois você tentar ver o que está acontecendo nas coisas, entendeu? E, porque essa coisa da velocidade da luz, qual é a importância? A importância é descomunal, porque toda a astrofísica muda se você reinterpretar isso aí, entendeu? O universo está acelerando, não está acelerando. Como é que você sabe que o universo está acelerando? Pelas, como é que você chama aquelas estrelas? Cefeidas. Você sabe por ali, mas você tem então, eu sei quem que é lambda, mas agora você tem uma relação entre ômega e lambda que você não sabe, é um fato. Entendeu? Assim, confunde a gente. Não, tá certo. Eu diria até, Dória, o seguinte, nessa discussão, se você tiver uma velocidade de sinalização que seja um absoluto, como você está falando, né, uma velocidade que seja um absoluto, e que seja maior do que a velocidade da luz, a gente poderia se perguntar, tá bom, vamos abrir a possibilidade disso. A coisa importante a apresentar seria ver com que fenômenos ou com que, vamos dizer, constante, provavelmente isso vai buscar para você uma nova constante da física. Porque a velocidade da luz é uma constante fundamental da natureza. E ela está ligada às propriedades de alguma coisa que tem um caráter absoluto, que é o vácuo. Vamos dizer, você imagina que do ponto de vista clássico, né, que é quando você vê a velocidade da luz, o vácuo não é o vácuo de Dirac, né, não é o vácuo que é uma flutuação de partícula e antipartícula. Está numa situação em que você fala do vácuo, você não vê a estrutura do vácuo. Claro que na eletrodinâmica quântica, quando você fala do vácuo, é o vácuo, mas
você já tem energia suficiente para acessar essa estrutura do vácuo em termos de partículas que são criadas e destruídas continuamente, que são os elétrons e fósforo. Então, você não vê, você não dá mais ao vácuo esse caráter tão absoluto. Mas se você está numa visão clássica em que para você o vácuo é o vazio absoluto, você não vê a oscilação de elétron, fósforo, por exemplo, então tem as propriedades fundamentais do vácuo, e você tem ε0 e μ0. E aí você diz, bom, o vácuo realmente é um absoluto, então as propriedades, aí você pega as constantes fundamentais do vácuo, compõe, você obtém uma grandeza, que é uma velocidade. E aí você espera que essa velocidade seja um absoluto, porque ela está ligada à propriedade não de um meio material, onde você tem uma certa preferência pela matéria, mas no absoluto. Então isso faz sentido. Eu diria que é possível você formular uma relatividade especial com uma velocidade limite que não seja a velocidade da luz? Eu diria sim. Como é que eu posso gerar esse fato? Ou você, digamos, propõe alguma constante fundamental da natureza, alguma coisa que tem um caráter absoluto, porque o que a gente não espera é que essa velocidade de sinalização maior do que a da luz, que possa ser um absoluto, ela seja, vamos dizer assim, um evento circunstancial, como por exemplo a propagação dessa onda, que nessa situação especial vai ter velocidade maior do que a da luz. Você esperaria que devesse haver talvez alguma constante fundamental da física, ou algum absoluto da física, que desse a você essa velocidade. Ou seja, eu boto simplesmente essa velocidade no papel, decreto que eu tenho essa velocidade, e refaço a invariância da física por essa. Então eu ganho as transformações de Lorentz com um selinho. Mas agora, o que é esse selinho? Então, eu acho que o grande papel que a gente teve na relatividade especial foi que esse C apareceu ligado às equações de Maxwell. Depois ele se concretizou. Depois ele se concretizou, ele apareceu ligado às equações de Maxwell, e aí a gente tem também um conceito, a ideia de um absoluto. Você está falando, a gente mais ou menos, eu discorrer. Mas, digamos, a novidade que você está dizendo aqui, por exemplo, você diz, olha, eu posso, a partir dos postulados de Maxwell, invariância da luz e conservação da carga elétrica, escrever 39 modelos, ou esse que você está nos mostrando. Você escreveu isso aí. E a partir desse modelo eu vou ver a relação de dispersão e vou ver a velocidade da luz. E não estou interessado se tem μ0 ou ε0, inclusive a luz anda no vácuo, independente de μ0 e ε0, ela anda por si própria, essa é a ideia. Então, quer dizer, eu não sei se esses μ0 e ε0 são algumas heranças galianas que a gente tem e insiste. Quando aqui você está dizendo o seguinte, só estou partindo de dois postulados e fiz essa lagrangiana e botei o terceiro, que é uma direção preferencial. Entendeu? Então postulei isso. E agora eu obtive isso aqui. Entendeu? Assim, agora talvez eu obtive essa coisa da luz. Acabou. Então, como você está falando bem, você diz, eu estou com uma velocidade de sinalização aqui e preservamos a invariância da luz. Só que quando você falou da invariância da luz, eu não estava sabendo, dizendo que é 300 mil, 500 mil. A invariância de Lorentz não está especificando o valor da velocidade da luz, que é invariante. Então, eu diria que, vamos dizer, se a gente olhar a relatividade especial, digamos, o que a gente faz a partir da defesa, quando a gente vamos dizer, estrutura a relatividade especial em termos de cones de luz, você começa a dizer, eu tenho três regiões que são separadas, né, que são, então, por todas as transformações que eu possa fazer, que deixem esse cone de luz invariante. Então, você tem a região tipo tempo, a região tipo luz, a região tipo espaço. Então, o que você fala é, eu posso ter objetos com velocidade maior que a luz? Posso, basta eu ir para fora do cone de luz. Todos os eventos que estão fora do cone de luz, eles vão ter isso. Teriam eventos que se propagam com velocidade maior do que a da luz. Só que aí você coloca um decreto. A velocidade da luz é um C. Então, pois é. Não estou dizendo C. Eu estou falando que esse C agora ficou numa cisão. Não, pois é, você tem um C. Não estou dizendo que é 300 mil quilômetros por segundo. Você tem um C. Mas você está fora do cone de luz. Então, o que você diz? Esses eventos aqui têm uma propriedade interessante. Se você estiver nessa região fora do cone de luz, sempre que você tiver essa separação, pense C aqui que não é a velocidade da luz, é a tua velocidade absoluta. Então, você tem dois eventos separados, né, por um intervalo de tempo T1 menos T2, separados por uma separação, uma distância espacial, um vetor de deslocamento espacial, que é esse, isso aqui é menor do que zero. Então você fala, não sei quem é C.
Mas esse objeto aqui é invariante sobre transformações de coordenadas, né? Que são aquelas transformações de coordenadas que a gente chama de transformação de Lorentz. Se esse objeto aqui é menor do que zero, então eu posso sempre, né? Tocar sempre um delta p ao quadrado, e aqui menos delta x ao quadrado. Isso aqui é negativo. Então, se eu puder, se isso aqui é menor do que zero, e eu posso fazer transformações que me deixem isso aqui invariante, então eu tenho C2 dt' ao quadrado. Agora, um outro sistema de referência, onde isso aqui é zero, também é negativo, eu posso sempre encontrar um sistema de referência, já que isso aqui é sempre negativo e é invariante, eu posso encontrar um sistema de referência em que isso aqui é zero. Então, isso aqui é negativo e é igual a isso. Nesse sistema de referência eu tenho essa composição, nesse sistema eu tenho esse. Então, o que a gente, vamos dizer assim, aonde é que entra o nosso preconceito na hora de... que aí a gente fala, não, aí eu separo que é a velocidade maior do que a da luz e menor do que a da luz. Se eu tiver esse invariante, né, e essa grandeza aqui é o invariante, e ela é invariante sobre transformações que envolvem esse C, eu posso ir para um sistema de referência onde dois eventos que para os quais havia uma separação espacial, eles agora se tornam simultâneos. Então, eventos que não são simultâneos, eles podem sempre ser colocados como eventos simultâneos num outro sistema de referência, que é esse aqui. Por quê? Porque isso aqui é negativo. Então, eu posso zerar isso aqui e manter isso aqui negativo. Então, é aí que você fala, nessa região, você está quebrando a causalidade. Então, se já fora do cone de luz, eu estou quebrando a causalidade. Como a relatividade especial, ela é formulada em cima das equações de Maxwell no vácuo, e aí o teu C sai a velocidade da luz no vácuo, você então entra, vamos dizer assim, nesse momento você criou, vamos dizer assim, essa barreira, dizendo que nenhuma velocidade pode ser maior do que a da luz, porque se for, os eventos que ela conecta, mesmo que não sejam simultâneos, eles podem ser sempre feitos simultâneos. E eu posso, inclusive, mudar a ordenação temporal dele. Então aí você fala, na tua cabeça, bem, eu não posso mexer na ordenação temporal de dois eventos que são causalmente relacionados. Então, é porque você está ligando, né, a tua relatividade especial com as equações de Maxwell. Mas se você disser, não, agora tem uma norma física. E a minha norma física, eu ligo, eu tenho algum tipo de fenômeno que me dá uma velocidade nova, que é uma velocidade também absoluta, universal, e que não precisa ser 300 mil quilômetros por segundo. Então eu diria, tá bom, é legítimo. Só que nesse sistema também, se essa velocidade for ligada à velocidade de eventos, você espera que essa região por fora do cone de luz seja uma região também. Mas agora, eu acho que é importante para subsidiar isso, é você dizer qual é a física que te dá essa velocidade absoluta maior do que a velocidade da luz. Não pode ser um evento casual. Uma onda que se propaga numa certa situação. Teria que ter, vamos dizer, teria que ter uma classe de universalidade de fenômenos que te dá essa velocidade. Mas eu pensaria sim. Eu acho que seria uma coisa, para você dizer que você tem uma teoria, né? Eu acho que você teria que dizer, eu tenho uma coisa mais fundamental que me justifica o aparecimento dessa velocidade. Eu acho que o Einstein falou é que, digamos, os eventos, eles são casualmente, a causalidade os eventos são casualmente relacionados pela constância da velocidade da luz. Isso que eu acho que é a máxima do mal aí. Esse é o problema, exato. Não tem velocidade de propagação, sinalização maior. Então, a constância da velocidade da luz é a velocidade-chave, é a palavra-chave. Só isso. Agora, eu só terminando a minha conclusão, nós estamos entendendo, o que eu acho é o seguinte, eu queria colocar para as pessoas muito essa coisa de meditarem, até onde nós fomos numa ciência de Galileu, sim, até onde nós estamos entrando numa ciência do fato, a ciência da observação para a ciência do fato. O que fez a Revolução Industrial foi a ciência da observação. O que vai fazer essa nova revolução, você fala aí, umas coisas meio complicadas, você fala, né, neomotetia, uns negócios meio... isometria? Não é isso. Eu queria falar de, como é que se chama, de geometria, materiais
Ah, isolante topológico, É materiais referência topológicos. topológica, exato. Ah, sei. Então, essas coisas meio complicadas aí, de onde elas vêm? Elas vêm da ciência do fato. Então, a próxima revolução industrial que a gente vai fazer vem da revolução da ciência do fato. E aí, o que está aí? Assim como você falou,